Bom dia, alegria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus estamos aqui todos juntos novamente. E vão quase 2 anos que estive aqui a última vez. Creio que quando cá estive, uma semana depois, foi quando fechou tudo. Por causa desta crise. E deixem-me partilhar algumas notícias de então, de março de 2020. Não haverá normal e futuristas preveem mudanças permanentes após o coronavírus. Gerd Leonard prevê que a Europa irá emergir como a nova líder global, enquanto Thomas Frey fala de uma pandemia económica. Cumpriu-se? Acho que ainda não. Agora que se tornou claro que 2 semanas de isolamento não tinham sido suficientes, não é? Foi o que eles disseram. Vamos fechar tudo por 2 semanas. E, passado 2 anos, estamos ainda. E realmente não se revelaram suficientes para debelar esta ameaça desta crise do coronavírus, não é? E surgiram cenários dantescos, seja para a economia, seja para a sociedade, a uma escala global. E, efetivamente, em certa medida, aconteceram. A crise não acabou rapidamente e nunca regressámos ao normal. Houve quem tivesse colocado o impacto da pandemia ao da Grande Depressão, no início do século XX, ou da Segunda Guerra Mundial. Outros disseram, Thomas Frey disse que é o cisne negro de todos os cisnes negros. E que este coronavírus será a crise mais cara de toda a história. A previsão é que a pandemia económica será muito mais grave do que o próprio Covid, levando a bancarrotas, suicídios, fraudes, roubos, enfim. Isto era futurismo de março de 2020. Crises e mais crises. Crises têm-nos acompanhado. Crises financeiras, crises pandémicas, crises morais, crises familiares, enfim. As crises acompanham-nos. De que maneira é que esta crise nos tem transtornado? Em relação àquilo que é essencial para a nossa vida, o que é que realmente mudou? Foi o contacto social, a forma como nos relacionamos, a forma como estamos em igreja, como fazemos as nossas reuniões. Efetivamente, muita coisa mudou. Mas como estamos a encarar este período de transição? O Bruno Nogueira dizia, eu no início pensei que as pessoas iriam ficar melhores. E ele, há umas semanas atrás, disse, efetivamente não ficaram melhores. Porque não são as crises que vão melhorar as pessoas. É apenas Jesus Cristo que pode melhorar as pessoas. Mas quando esta transição ainda não acabou e não sabemos quando vai acabar, ainda se está a viver este chamado evento crítico. Bem, a notícia foi sobre 2 senhores que falam sobre o futuro, montam cenários e baseiam-se em fatos históricos, porque estes tendem a repetir-se para imaginar cenários futuros. E com isso influenciam pessoas e a forma como cada um encara a sua própria vida. Nesta passagem de Ruth, nós estamos no fim do livro, o livro terminou. E o que é que aconteceu até aqui? Um breve resumo. Noemi e Ruth vivenciaram uma crise. Primeiro, Noemi, com a fome em Israel, foi para Moabe, onde aí perdeu o marido e os 2 filhos e ficou com 2 noras. Ela regressou a Israel, fica apenas com uma, Ruth. E porque a outra regressou para a sua família, para o seu povo, para os seus deuses, Ruth resolve permanecer com ela. O livro de Ruth está inserido no período de Juízes. E o período de Juízes é um quadro muito triste da história da sociedade de Israel. Mas Ruth vem trazer-nos um quadro mais belo e refrescante no meio desse contexto convulsivo, nesse contexto de crise moral e espiritual do povo de Israel.
Ela vem trazer um quadro mais renovado em relação à fidelidade e beleza do caráter de pessoas que, de certa maneira, são o espelho da ação redentora e cuidadora de Deus e da sua fidelidade. Noemi, viúva de Elimeleque, perdera os seus filhos. Ela tinha o direito a ser resgatada por Boaz. Como já não podia ter filhos, transferiu esse direito para a sua nora, para Ruth. Então Ruth é enviada a Boaz e, através de um ato simbólico de se deitar aos seus pés, fê-lo recordar do dever que tinha para com o seu parente falecido. E Boaz, embora estivesse disposto a casar-se com Ruth, avisou-a que havia um parente mais chegado do que ele. E por isso, esse teria prioridade na execução deste resgate. Vejam que no início deste livro, se lerem em casa, há um cenário em que não há redentor, não há comida, não há família e há um vazio e enorme desesperança. E Ruth e Noemi vivenciaram uma crise. Mas, no desenrolar do livro, e vemos agora neste último capítulo, como as coisas mudaram e mudaram radicalmente. Vamos abordar esta passagem. Eu vou focar em 3 pontos principais, que é as condições do resgate, o preço do resgate e o resgate consumado e o legado desse resgate. Então eu dou, digamos, como título a este capítulo, o romance da redenção. O romance porque há aqui um romance, sim, entre Boaz e Ruth, é verdade, mas, sobretudo, há um romance entre o Redentor, que quer muito redimir ou resgatar, como está noutras traduções, aquele que necessita de ser resgatado. E vemos também aquele que tem necessidade do resgate, quer muito e anseia muito pelo seu resgatador, pelo seu redimidor. Então é montada uma operação de resgate. Boaz desenvolve uma estratégia bem compatível com um contexto de altura. Boaz não se põe a inventar. Ele subiu e sentou-se à porta da cidade à espera que o resgatador principal passasse. E como vimos, e se lerem, este resgatador tinha prioridade no resgate porque na linha familiar era o mais próximo. Logo, segundo a lei, ele tinha essa prioridade. Este é um aspecto muito bonito de Boaz. Apesar da sua vontade de querer ficar com Ruth, ele não queria atalhos. Ele não faz as coisas camufladas. Ele não cria jogos de influência, nem politiquices. Ele não fala mal das costas. Mas submete-se ao que a lei do Senhor diz. Ele toma a dianteira, ele toma a iniciativa e, cheio de proatividade, põe em prática uma estratégia limpa. Ou seja, o facto de saber o que a lei diz, ele faz a sua parte. Ele não fica à espera que as coisas tomem o seu rumo normal. Não, ele age. E ele age porquê? Ele age porque ama. É ele que vai ao encontro. E Boaz tem o desejo de resgatar Ruth e assegurar a descendência do marido de Noemi. Mas queria fazê-lo de forma clara e transparente perante todos. Ele submeteu-se a outro alguém que tinha esse direito. Então Boaz senta-se à espera e aborda este tal fulano sobre o assunto do resgate. Relembro que resgate é sinónimo de redenção, de libertação. E porque precisam elas de ser resgatadas, Noemi e Ruth. Sabem, na altura não havia segurança social. Não havia rendimento social de inserção. Não havia sequer trabalho remunerado para mulheres. A subsistência das mulheres era totalmente dependente dos seus maridos ou familiares mais diretos. E por isso elas precisavam que alguém
pudesse suprir as suas necessidades humanas mais básicas. Na altura, um parente próximo podia redimir um membro da família vendido como escravo. Podia redimir a terra ou os bens que precisavam de ser vendidos por causa de dificuldades económicas. Ou podia redimir simplesmente o nome da família através de um casamento com a viúva que não tivesse filhos. E por isso Boaz pergunta a este fulano se a queria redimir. Ao que o homem, de quem não se sabe o nome, apenas é chamado fulano pelo autor de Ruth, porque, na verdade, o seu nome não interessa aqui. O fulano diz que sim. Sim, eu quero comprar, sem problemas. Mas há um pormenor, fulano, diz Boaz. Tu também vais ter que casar com Ruth. Pois é, e é aqui que está o problema. Casar com Ruth. Mas qual é, afinal, este problema? Qual é este problema? Se nós virmos no capítulo 2 e no versículo 11, diz, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. E depois, no capítulo 3 e versículo 11, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Boas características. Qual é o problema de Ruth? Ela é uma menina de ouro, não é? Virtuosa, fez bem à sua sogra, abandonou o seu povo para a acompanhar. Qual é o problema dela, afinal? Qual era a perspectiva do parente? Ele não queria prejudicar a descendência que tinha, no sentido de um dia ter que dividir os seus bens entre os filhos que tinha e os que viesse a ter com Ruth. Mas dinheiro não devia ser problema porque ele estava disposto a comprar os bens dela. Contudo, não queria casar com ela. Não lhe queria dar descendência, prolongar descendência. Então, simplesmente, o seu problema, muito provavelmente, seria Ruth ser moabita. Ruth era moabita. Boaz a dizer no versículo 5, no capítulo 4, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva. E este pode ter sido o problema. Ser moabita. Que escândalo! Eu casar com uma moabita? Seja o que for que estivesse por trás, ele pelo menos foi honesto. Porque, afinal, ele não a amava. Ele não a amava. Até tinha receio por ela ser moabita. Ele estava a ver Ruth por uma perspectiva cultural e preconceituosa até. Mas Boaz conhecia Ruth. Sabia quem Ruth era. Sabia que Ruth de moabita já só tinha o seu passado. Ruth deixou toda a sua história de passado moabita. Deixou o seu pai, deixou a sua mãe, deixou a terra onde nasceu com os seus deuses, com os seus hábitos, com a sua cultura e juntou-se a um novo povo que não conhecia e converteu-se ao Deus de Israel buscando refúgio sob as suas asas. E esta Ruth, este parente, não conhecia. Então a identidade de Ruth tinha mudado. E aqui é que está o cerne da questão. A Ruth moabita já não existe. Ela agora é Ruth moabita. Existe uma nova Ruth. E Boaz conhecia essa identidade. Boaz então expõe as condições do resgate, que é assim. Ó meu amigo, quando há um resgate, é para ser completo. Não é para ser parcial. Então não se resgatam só as coisas boas. As más também são para ser resgatadas. Era bom resgatar os bens de Elimelec, é verdade. As terras, as casas, os animais, os servos.
enfim, os bens materiais. Então, mas e resgatar aquilo que era incómodo? Isso aí é que já não pode ser bem assim. Mas Boaz estava disposto a pagar o preço deste resgate. Tanto pelo que era bom, como por aquilo que era incómodo, apesar de já estar no passado. E este é o verdadeiro resgatador. Aquele que olha para a tua condição de agora e do passado também, e está disposto a pagar o preço pelo resgate total, não o resgate parcial. Sabem, Jesus Cristo, o Redentor, perfeito e completo, quando se voluntariou para a sua missão de resgate, ao descer aqui às partes mais baixas da terra, descendo para nos fazer subir, fê-lo para resgatar o mais vil pecador. Portanto, não era só para resgatar a nossa parte boa, se é que ela existe. Até porque Paulo diz que as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia aos olhos de Deus. Tal é a sua santidade. Então não é para ser um resgate parcial, só das coisas boas, só daquilo que fazemos de bem, se é que o fazemos. Mas para ser integral, pleno e completo. Não tendo em conta a nossa vida passada, se o homem quiser que ele seja o seu Redentor. Então são estas as condições do resgate que Boaz apresenta. O resgate tem de ser pleno. Não pode ser parcial. Não pode ser só os bens de Ruth. Tens de casar com ela também. Então o parente desiste. Desiste em favor de Boaz, que cheio de amor e ânsia em querer resgatar integralmente o legado do seu parente, esfrega as mãos de contente e diz: miúda, já cá cantas. Tu já não me foges. Ele desistiu de ti. E perante as testemunhas, ao portão daquela cidade de Belém diz: eu vou redimi-la e trazê-la para a minha família. E sabem, é isto que Jesus fez, o Redentor perfeito. Ele veio com a missão de redimir ou libertar do domínio e juízo do pecado para que todo aquele que nele cresce, a fim que fosse escolhido e acolhido e integrado na grande família de Deus. O segundo ponto, o preço do resgate. Foi necessário pagar um preço por este resgate. O resgatador estava encontrado e disposto a resgatar plenamente. Qual era, afinal, o preço a pagar por este resgate? Havia, por esta altura, uma tradição muito interessante. Quem queria confirmar um negócio tinha de ser num local público, e neste caso ao portão, perante as testemunhas, e havia a entrega de um calçado. O calçado servia como, digamos, moeda de troca, ou como símbolo dessa troca. Não sei se terá acontecido convosco quando eram pequenos, mas eu quando era pequeno, por vezes, havia altura em que via um sapato ou um chinelo a vir na minha direção. Isso era indicador que alguma coisa estava mal. Mas não é o caso aqui. Aconteceu também há uns anos atrás, quando George W. Bush invadiu o Iraque. Houve alguém que na plateia se levantou e atira-lhe um sapato em sinal de protesto. Mas não é nada disso que está aqui a acontecer. Não é sobre esse tipo de abordagem. Este dar o calçado representava simbolicamente transferir o direito para alguém, que nesse caso era transferir o direito de compra ou resgate. E Boaz adquiriu o direito de compra. Comprou não só tudo o que pertencia a Elimeleque e aos seus filhos, como tomou também Ruth como mulher. Isso foi testemunhado pelas pessoas que Boaz convocou à entrada do portão para onde era necessário subir. E a troca desse calçado era, digamos, como que o aperto de mão. Era o selar do acordo, do negócio. Toda esta transação foi feita perante testemunhas. E qual o motivo dessa transação? Para que se adquirisse o direito de perpetuar o nome e memória a quem o tinha perdido. Para que o ninguém passasse a ser alguém.
O fulano, desse modo, transferiu porque ele não tinha condições de a resgatar completamente. Só um tinha essas condições. Tinha condições para pagar o preço e tinha as condições para que o resgate fosse total e incondicional pela parte de quem era resgatado. Em Cristo, nós vemos de forma perfeita aquele que era o único digno de ser o nosso Redentor, o nosso remidor. Ruth colocou-se aos pés de Boaz e nós precisamos de nos colocarmos aos pés deste grande e perfeito Redentor. Apenas Cristo está em condições de assumir o direito de resgatar completamente, porque Ele pagou um preço que mais ninguém podia pagar. O preço do seu sangue. Quando Ele subiu à cruz, perante todas aquelas testemunhas a assistir, Ele consumava o direito adquirido. Apenas o sacrifício de Cristo é capaz de abranger tão grande redenção. Podem surgir outros que tentam. Podem até haver candidatos que aparecem em primeiro lugar na tua vida. Até termos um encontro com o Senhor, há muitos candidatos a Redentor que parecem ser capazes de o fazer. Nem que fosse temporariamente, mas que nunca irão conseguir. Vemos candidatos como vícios, álcool, drogas, videojogos, entretenimento incontrolável, tradição, religião que herdamos dos nossos pais, dos teus pais, a pessoa mais significativa na tua vida, o teu currículo pessoal de melhores obras. Nenhum desses parentes redentores poderão oferecer um resgate pleno e completo. Apenas te vão oferecer uma ilusão de resgate. O último ponto, o resgate consumado e o seu legado. Então, o resgate é consumado. Ruth casa com Boaz. Há a consumação do casamento e o primeiro filho vem à luz. Agora Ruth, em comunhão com o seu Redentor, pode ter acesso direto a Boaz. Já não tem que ir de noite aos seus pés rogar que o redima. Não. Ela agora é a sua mulher. E uma vez redimida para sempre. Ela agora come à sua mesa. Já não precisa de ir rabiscar nos campos aquilo que sobra. Ela agora tem acesso direto ao seu Redentor. O casamento foi consumado, ou seja, foi concretizado. A redenção está feita. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, a sua obra de redenção estava feita. O véu do templo que separava o Santo dos Santos deixou de fazer sentido, porque agora há uma comunhão plena e completa. Porque pelo sangue de Jesus, a comunhão foi restaurada. Já não há separação. Ela foi redimida. Nós fomos redimidos. Já não precisamos de estar separados da sua mesa. Somos convidados a partilharmos a sua mesa. A sua tarefa terminou. No grego, a expressão está consumado quer dizer está totalmente pago. Não há mais nada em dívida. Tudo está feito. Então, se está pago, já não devemos mais. Cristo pagou o preço da redenção com o seu sangue. E quem vai usufruir é a sua noiva. A sua noiva que é a sua igreja, retratada em Apocalipse. Cristo redimiu a sua noiva. O fantástico desta história real é que desta união nasceu um filho. Este filho é considerado o resgatador, o restaurador de vida, o consolador. É-nos dado a conhecer por esta genealogia. O assunto vital da história de Ruth é: Deus tem um plano de resgate mais abrangente que se vem a materializar em Cristo.
Ruth, a Moabita, já não é conhecida como a corajosa estrangeira que veio para Belém, mas como a mulher cuja dedicação por Noemi e dedicação a Deus de Israel a colocaram na linha genealógica do Messias, de Cristo. E na genealogia vemos que Tamar também já não é a simples mulher de Canaã que invocou a lei do remidor. Assim como Raabe, porque percebeu que Deus estava com Israel. E desta forma 3 mulheres estrangeiras entraram para fazer parte da grande árvore genealógica que conduz a um resgatador maior e melhor, que aponta para Davi e este para Cristo. Então, do meio da confusão de juízes, do meio da crise de juízes, narrativa onde a vida de Ruth está inserida, veio a clarificação. Deste período veio-me à mente uma palavra salganhada que existia. Era um caos, era um período de altos e baixos, com guerras, fomes, crise de liderança, crise de espiritualidade do povo, baixa moralidade, facilmente influenciados pela sociedade e culturas onde estavam inseridos. Então o ato de redenção no livro de Ruth aponta para um ato de redenção mais abrangente e completo, em que Deus assume o papel de redentor, fazendo a obra maior de libertar os que necessitavam de ser espiritualmente redimidos da escravidão do pecado e do vazio do pecado. E Boaz retrata, de certa maneira, Cristo, como que um irmão que redime aqueles que eram escravos do pecado e aqueles que tinham perdido as posses e privilégios por causa da queda e que tinham sido separados de Deus. Este livro conduz-nos à linhagem direta de Boaz que culmina em Cristo. E como eu disse no início do capítulo, não havia comida, não havia família, não havia segurança. Agora, no fim, encontramos comida, encontramos uma família, encontramos segurança e encontramos esperança. E esta mudança marca o ponto em que a pobreza e vazio humano começa a ser preenchido pelo Senhor. Esta é uma narrativa que nos fala de uma história verídica que efetivamente aconteceu. Não é um conto, não é uma parábola, é um relato de algo que efetivamente aconteceu. Este livro mostra Deus agindo através de vidas de pessoas comuns, transformando aparentes tragédias e crises em alegria e paz. O livro de Ruth mostra Deus interessado não só no bem-estar de uma família, mas no sentido mais abrangente, mostra Deus interessado na redenção da humanidade através do Filho de Davi, Jesus Cristo. E a participação de Ruth, a Moabita, e também de outras mulheres no cumprimento das promessas de Deus, mostra que a salvação é para todas as pessoas. E que Deus usa quem entende, como entende, quem entende, no tempo que quer. O plano de Deus concretiza-se quando Boaz redime a terra de Noemi e pede a mão de Ruth em casamento. E Noemi, que quer dizer a amarga, ela agora é a abençoada. A vazia é agora cheia. E Ruth, a viúva estrangeira e despojada de tudo, a ninguém, tem agora um menino que não é um menino qualquer. Da sua descendência virá o Cristo, o Salvador. Então, no verdadeiro sentido, esta não é uma história de um homem procurando uma mulher no campo. É a história de Deus preservando uma linhagem para o seu povo. É Deus, vemos o plano de Deus numa execução perfeita do seu plano, com um propósito muito bem definido, que é a tua e a minha salvação. Temos vivido uma crise. E esta é uma crise real.
Do ponto de vista económico, ainda não é sentido verdadeiramente, mas os entendidos dizem que se vai fazer sentir. Existe a crise de relacionamentos. Existe a limitação dos cumprimentos. Existe o distanciamento social, que tem levado a crises conjugais, a violências domésticas, afastamento relacional entre pessoas. E espiritualmente também. Talvez as mudanças tenham permitido que tenhas visto outros campos onde tu pensas que podes ir colher. Talvez tenhas sido seduzido por outros redentores que apenas te podem aparentar uma salvação que será sempre parcial, mas nunca será salvação. Eu creio que a nossa fé tem sido colocada à prova com esta crise. As alterações que temos vivido em relação ao que estava instituído, a forma como a nossa zona de conforto tem sido abalada, virá a fazer prova à firmeza da nossa fé. Então deixem-me dizer-vos que há um, e apenas um, Redentor, único e verdadeiro, que pode redimir-te de forma completa. Outros poderão tentar, mas não o poderão fazer. Este Redentor pagou um preço ao assumir ele mesmo a responsabilidade do teu e do meu resgate, para que pudesses ser recebido, acolhido e pertencer à sua grande família. Não agora, mas para todo o sempre. Vale a pena depositares a confiança que está em Jesus Cristo, o Redentor. Vale a pena ser inspirado por Ele na forma como exercemos misericórdia para com o nosso semelhante. Vale a pena persistir. Vale a pena confiar. Vale a pena regressar se te afastaste. Qual o campo onde temos buscado o nosso alimento? Qual o resgatador onde temos depositado a nossa confiança? Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe.